Boa tarde, amigos, amigas. Estou aqui para comentar uma passagem do livro Fonte Viva. Agradeço muito o convite e parece que eu vou ser o primeiro, né? Vou falar sobre o primeiro capítulo do livro do nosso querido, né, Chico Xavier, seu mentor Emmanuel, uma dupla dinâmica aí, que tantas obras, tanta luz trouxe-nos no nosso aprendizado, nosso esclarecimento, principalmente evangélico, e também das histórias do mestre, né? A gente sabe que a série de livros históricos, os romances famosos, os romances históricos de Chico com Emmanuel são sensacionais, e a gente recomenda a leitura muito, muito. Enfim, aqui a gente vai pegar o Fonte Viva para comentar, né? Tem aquela série de livros que a gente usa para abertura dos nossos trabalhos, para nossa leitura assim casual nos nossos evangelhos no lar. Enfim, são livros que vão comentar as passagens do evangelho, os apóstolos, né, os evangelistas, as cartas dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, especialmente Paulo, né? Enfim, aí vamos comentando, eles vão comentando isso, nos ajudando a entender ainda mais o evangelho. Então é de suma importância a leitura, né, desses livros. São livros que a gente sempre lê, é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre as lições do Mestre Jesus. Então aqui a gente vai ler o Ante a Lição, capítulo 1, mas antes da gente fazer a leitura, vamos nos preparar, né? Vamos fazer assim uma pequena preparação para a gente se conectar com a espiritualidade, aqui com o mentor desse projeto, nossos mentores, né, os mentores que nos cercam nesse trabalho de reflexão evangélica, ensinamento evangélico do Mestre. Então vamos nos conectando com eles, com o próprio Mestre Jesus, pedindo a ele inspiração, e com Deus, né? Suprema fonte, fonte eterna de amor e de luz, como diz lá o nosso querido hino, né? O amor que não se cansa e a luz que nunca se apaga, né? O amor que nunca se cansa e a luz que nunca se apaga. E assim vamos dando início aqui à leitura. Essa leitura ante a lição capítulo 1, né? Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu, de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata ao ferrolho a janela para que o sol nos visite. Dedicamos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que assim seja, que assim seja. Aqui vem falar do ensinamento, né? Da luz do Evangelho em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossas reflexões, em nosso raciocínio. A gente sabe que Jesus veio nos ensinar, né, veio nos trazer o Evangelho de uma maneira simples, né, para que todos possamos entender. Não nos disse tudo, obviamente, porque não estávamos preparados para entender tudo,
principalmente as coisas do reino de Deus. Então ele falou muito, utilizando-se de parábolas, sobre o amor, né? Sobre o perdão, sobre a aceitação, a tolerância, a amizade, né? Enfim, foi decifrando a lei do amor divina, né? A maior das leis, Jesus fala-nos, né? É a lei do amor. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente tem que amar com todo entendimento, né? Todo sentimento. Eu falei do hino, né? Que a gente usa, o hino dos aprendizes, que o Edgar Armand cunhou, que é um hino maravilhoso. Ele fala, tem um momento lá que fala: o amor que não se cansa e a luz que não se apaga. Esse amor que Jesus nos ensina, a gente não cansa de senti-lo. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente acaba cansado. A nossa luz nem sempre está muito acesa, ela meio que fica querendo apagar. E aí a gente recorre para as preces, orações, para a gente se fortalecer. Então, o que eu quero dizer é que não é fácil, né? A gente pegar o evangelho que foi dado de uma forma simples pelo Mestre Jesus, com as suas parábolas, com os seus sermões, né? Com a sua prática, a gente entende, né? Mais ou menos, certo? Aqui nos fala sobre abrir o coração e a mente. Então a gente precisa meio que rever o nosso sistema de crenças para entender melhor o que Jesus tem a nos ensinar, né? Então é assim, né, que os próprios apóstolos demoraram um certo tempo para entender qual que era do Mestre, né? Que revolução que era aquela que ele iria trazer. Porque eles tinham a ideia do Messias, do Salvador, o Messias nacional, o Messias do povo hebreu, um guerreiro, né? Alguém que ia trazer a espada, que iria degolar os seus adversários, né? Degolar o inimigo, derrotar o inimigo. E não era nada disso. O que Jesus nos traz não é a revolução pela espada, é a revolução pelo amor, né? Talvez a espada desse amor, a espada amorosa, que muitas vezes traz mesmo uma divisão, traz uma ruptura, como deve ser com o passado até então, né? Então esse entendimento veio só com o tempo. Os próprios apóstolos, Judas especialmente, né? Os zelotes, né? E os saduceus e os fariseus também não entenderam, né? Mesmo porque a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus, de amar ao próximo como a ti mesmo, igualando-nos todos, né? Deus, reis e servos perante a Deus como iguais, né? Enfim, isso daí era muito avançado para aquela época, ainda hoje, e eles não entenderam, não compreenderam bem esse amor que Jesus veio nos ensinar. Então, por quê? Por causa que eles tinham um sistema de crenças, eles estavam apegados às ideias que eles tinham, né? De superioridade, ideias muitas vezes preconceituosas. Então eles não tinham o coração e a mente aberta para a proposta de Jesus, para as verdades que o Mestre estava ali nos revelando, né? Jesus, quando dizem que ele veio fazer carne, né, trazer o verbo, né, transformado em carne, ou seja, materializar a vontade de Deus, o pensamento de Deus, às vezes de Deus, é isso, né? Qual que é o maior mandamento? Eu repito, o amor. A maior lei de Deus é a lei do amor. Então é isso, né? Jesus veio colocar em atos e palavras mais em atos, né? Como que é esse amor na prática, na verdade, e fez muito bem, né? Fez muito bem. Até hoje nós estamos aqui falando sobre ele, esses livros maravilhosos, comentando essas passagens do Evangelho, né? Essa epístola de Paulo aos Coríntios, né? A Timóteo, desculpa, enfim, que tem tudo a ver, e a gente está aqui lendo, tentando, né, entender um pouco melhor e colocar, que é o mais complicado, em prática, né, todos esses ensinamentos. Então, aqui nessa primeira lição, a gente refletir, né, buscar rever as nossas crenças, né, o nosso sistema de crenças, onde nós fomos criados, educados, né, que é aquele sistema de crenças baseado no orgulho, no individualismo, né, na competição ao invés da cooperação,
sistema de crenças que muitas vezes cobra muito, né? A pessoa tem que ser perfeita, né? A pessoa tem que ser bonita, a pessoa tem que ser, né? Tem que ser inteligente, tem que ser, né, boa em tudo. Esse é um sistema de crenças que foi nos ensinado aí e que muitas vezes traz uma pressão enorme sobre todos nós, né, sobre mim, sobre você, sobre todos, que leva a gente a um desequilíbrio, né? Leva a gente, às vezes, ao egoísmo, leva-nos a fazer coisas inomináveis, leva-nos à insegurança, à angústia, à ansiedade, porque é desequilibrante, está fora da nossa realidade, né? Como filhos de Deus. Somos filhos de Deus, criaturas, né? Fomos criadas lá atrás simples e ignorantes, né? Como folhas em branco de um livro a ser preenchido pelas nossas ações, pelo nosso caminhar. Então, nunca fomos perfeitos, né? Quem sabe um dia, Jesus nos fala, sede perfeitos como o vosso, né, Deus é. Dizendo assim, a gente pode chegar lá, né? É óbvio que a gente nunca vai ser perfeito como Deus. E ele disse que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais. Aí, fazer o que Jesus fazia e muito mais, tudo bem, vamos lá. Quem sabe daqui uns milhões de anos a gente consiga chegar lá. Mas é isso, né? A gente é filho de Deus, a gente tem que entender a nossa história, né? Entender quem somos nós de verdade. Não o que o outro está dizendo ali, né? O materialista está dizendo, o ganancioso está dizendo, aquele que, né, teve aquele sistema de crenças que veio assim junto com orgulho, com preconceito, com várias regras de purificação, de conduta, um monte de penduricalhos, de ritos externos que vêm de encontro ao que realmente nós somos, né? E isso, para você desfazer, né, para você atualizar, às vezes demora, vai tempo, né? Porque a gente se apega a isso, se sente mais seguro a isso, e para mudar isso a gente precisa ter firmeza, né? Por isso a proposta de Jesus é revolucionária e super avançada, né? Eu falo isso às vezes. Porque você colocar como norma básica o amor, sabe o que é isso? Você acordar de manhã já pensando em ser uma pessoa amorosa, tendo atos de amor, ao sair da cama, encontrar alguém, aí você sai de casa, vai pegar um ônibus ou vai para o trânsito, aí você, né, alguém pisa no seu calo, alguém te fecha, e assim vai, aí você vai chegar no trabalho, e essa impressão, seu chefe pega no seu pé, ou se você é chefe, você tem subordinados que você acha que deveriam trabalhar mais, aí você vai indo nisso, como é que você resolve todas essas questões, essas pressões do dia a dia? Na base do amor ou na base da individualidade, da agressividade? Como é que você resolve isso? Aí chega no final do dia, se você é uma pessoa que acredita na individualidade, na superioridade, na agressividade, você está totalmente desgastada, né? Totalmente desgastada. Agora, se você tiver uma atitude amorosa, como será que você vai chegar no final do dia? Você fala, poxa vida, né? Você pode até chegar assim, aquela pessoa estava hoje nervosa, vou fazer uma oração para ela, né? Agora nesse momento aqui vou vibrar. Pô, aquela outra pessoa veio me agradecer porque eu a ajudei, foi bacana, né? Pô, aquela ligação, ela atendi a pessoa tão bem que ela me agradeceu também, foi jóia. Lá no trânsito deixei a pessoa passar, né? Dei espaço para ela buzinou, a gente sorriu um para o outro. Cheguei na padaria, cumprimentei todo mundo, pedi um cafezinho, né? O atendente me tratou super legal, perguntou como é que eu estava. É assim, e aí você chega no final disso, você está melhor, não está não? Então, é essa a proposta, né? E que Jesus vem nos trazer. Dessa convivência mais amorosa, pacífica, né? Do amor, né? Da prática amorosa. Não é sair abraçando todo mundo, dando beijinho, não é isso, não. É o amor que envolve respeito, tolerância, aceitação, compreensão, né? Você perceber no outro alguém
como você, né? Se colocar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, não é verdade? Então, aqui é assim, para ir fechando isso, né? Aqui ele fala em abrir a janela para deixar a luz entrar, pede para a gente descerrar o coração, abrir nossa mente e o nosso coração. É preciso fazer isso, gente, senão a gente não vai entender o Evangelho na sua plenitude. Obviamente, se você está aqui me ouvindo nessa oportunidade, aqui nesse momento, talvez você esteja carente de entendimento, porque talvez você queira respostas diante de sofrimento que a vida lhe trouxe. Na verdade, você mesmo trouxe a sua vida. Então, como a gente vê, né? Muitas pessoas procuram a luz depois de se cansarem das sombras, né? As pessoas procuram a paz depois de muito guerrear, né? Então, às vezes a pessoa procura o amor porque já sofreu demais. E uma das portas que traz uma luz, traz um amor, é a porta da religião. E o Espiritismo é uma delas, né? O Espiritismo, com sua proposta de a fé raciocinada, né? De resgatar o Evangelho, né? Da maneira que foi passada nos seus primeiros momentos, ali na Casa do Caminho, para mim, na minha opinião, é um caminho muito bom. É o caminho que eu escolhi, que já tem um tempo. Estou muito satisfeito, contente, muito grato mesmo por tudo que tenho aprendido, né? Com essas obras maravilhosas, com as amizades que a gente faz, com os estudos, com os convites que a gente tem para repassar aquilo que a gente aprendeu, porque tudo que a gente aprende tem muito mais valor quando a gente consegue dividir, né? Compartilhar com o outro. Aí sim é maravilhoso. Feliz daquele que aprende o que estuda e que estuda e compartilha aquilo que aprendeu, né? Feliz. E hoje eu me sinto bastante feliz em estar aqui comentando essa lição, né? Singela, mas que encerra profundo conhecimento, né? Que é esse de abrir o coração e a mente para o Evangelho. Não é fácil, como eu falei aqui. A gente foi criado, educado num sistema de crenças errôneo e equivocado. Precisamos olhar, nos observar para a gente tentar nos atualizarmos. A mensagem de Jesus tem mais de 2000 anos. Está falando em nos atualizarmos com ela? Exatamente. Porque a gente não se atualizou ainda. A gente está vivendo muito do que vivíamos antes de Jesus. Olho por olho, dente por dente. Isso é regra. Aqui no nosso mundo é regra. A gente vê isso todo dia no noticiário. Olho por olho, dente por dente acontecendo. Tá bom? Então, convido a todos vocês a lerem muito Chico Xavier, Emmanuel e tudo mais. Refletirem a respeito, usarem esse livro, Fonte Viva e os outros, na hora do Evangelho. E é isso. Ler e refletir sobre o que vocês leram. Não precisa, né, entender tudo. Às vezes, uma frase já é o suficiente para a gente ficar bem naquele dia, não é? É isso aí. Agradeço a atenção e até a próxima. Fiquem com Deus.